Agora a gente vai ver aqui o uso de transformadores destinados a nível de tensão específico. Mas pronto, gente. Então tá aqui e a gente tem um galpão. E, obviamente, esse galpão ele vai precisar ter aqui iluminação e tomada, né? Então aqui a gente tem a distribuição do circuito de iluminação e temos aqui várias tomadinhas aqui sendo distribuídas ao longo desse galpão. Beleza? Só que esse galpão ele fica na indústria. E o nível de tensão lá para a área industrial, né, para o maquinário, é 380, 220. Trifásico. E ainda existe lá outras máquinas que precisam de outros níveis de tensão. Tem máquinas até de 440 volts também nessa indústria. Pois bem, mas aqui eles escolheram um modelo de luminária que é padrão lá para essa fábrica, etc. E essa luminária, ela não é bivolt, né? Que hoje em dia está muito comum o uso de luminárias bivolt, né? Não carece de ter um nível de tensão específico. Essa daqui, o nível de tensão dela é 127 volts. E aí, nessa fábrica, não tinha essa disponibilidade desse nível de tensão. E como esse galpão aqui se trata de uma ampliação, né, a fábrica lá já estava toda funcionando, com esse outro nível de tensão de 220, 380, então aqui foi necessário a instalação de um transformador especificamente para atender ao circuito de iluminação e tomadas desse galpão. Então, olha só o que foi feito. Bem aqui, ó. Está dando para ver aí. Mas bem aqui, ó, esse quadradinho aqui, ó, isso daqui é o transformador que foi colocado para atender as cargas de iluminação e tomadas desse galpão. Então, esse transformador aqui é um transformador pequenininho de 40 kVA só, com nível de tensão de 220, 127 volts. Então, ele recebe lá a tensão no primário em 380 e no secundário dele, ele vai ter lá os níveis de tensão 220, 127 volts entre fase e neutro, né? 127 entre fase e neutro, 220 entre fase. E esse secundário dele vai estar alimentando esse painel aqui, ó, PD 220 ARM, né? Que é o armazém, que é o novo galpão lá, que foi feito para estocagem. Então, vamos ver aqui um detalhe para a gente ver melhor esse transformador. Pronto. Então, veja que aqui, ó, é a chegada da alimentação, ó, chegada de cabos no transformador. Isso daqui é a chegada da alimentação no primário do transformador. Então, chegou aqui no primário 380, e aqui nesse outro detalhe, ó, ele mostra a chegada no primário e a saída aqui, ó, em 220, alimentando o painel, que vai estar alimentando as luminárias. Então, olha só, a alimentação chega aqui no transformador, alimenta o meu painel, e desse painel, ó, tem uma calha subindo para alimentar os circuitos lá de iluminação e tomada. Né? Ele sobe para fazer as saídas aqui, iluminação e tomada. Então, nesse caso aqui, foi um transformador pequenininho resolveu, né? Porque como se tratava de uma ampliação e era somente iluminação e algumas tomadas que ia estar utilizando esse nível de tensão de 127 a 220, esse transformador pequenininho aí resolveu. Então, isso aqui foi um exemplo claro e clássico da utilização de um transformador para atender uma carga, né, com necessidade de tensão específica. Do mesmo jeito que ele foi colocado aqui, né, para atender a essas cargas aqui de iluminação e tomadas, ele também poderia ter sido colocado para atender a carga de alguma máquina que tivesse um nível de tensão específico. Isso é muito comum em empresas que importam máquinas aí para os seus processos fabris, né, terem que adaptar a alimentação das máquinas, porque o padrão para esse outro país é um nível de tensão diferente. Então,
a necessidade de ter transformadores específicos somente para alimentar essas máquinas, tá? Então, são situações corriqueiras aí da vida de quem lida com projetos, tá?